A família da minha nora empurrou meu neto no lago congelado porque ele é muito lento. Ele bateu a cabeça e estava afundando sob o gelo. Eu me atirei na água e o salvei. Eles apenas riam e diziam que tinha sido um acidente. Quando a ambulância chegou, liguei para o meu irmão. Faça o que tiver que fazer. De onde você nos assiste hoje? Deixe sua localização nos comentários, curta e se inscreva no canal. Tudo tinha começado 3 horas antes, quando aceitei o convite da minha nora, Jennifer, para levar Matthew ao lago. Eu devia ter percebido que algo não estava certo quando ela sorriu docemente demais ao telefone. Aquele sorriso que ela reservava para quando queria algo. Hope, querida sogra, o que acha de levarmos Matthew à represa congelada? Meus irmãos querem conhecê-lo melhor. Conhecê-lo melhor? Que curioso, considerando que eles estavam evitando meu neto há 2 anos, como se ele fosse contagioso. Jennifer tinha chegado às nossas vidas como um furacão disfarçado de brisa de primavera. Meu filho, David, engenheiro bem-sucedido de 28 anos, havia se apaixonado perdidamente por esta mulher de 26 anos, que trabalhava como recepcionista em uma clínica odontológica. No início, ela parecia doce, até tímida, mas eu criei 2 filhos e sabia reconhecer quando alguém estava fingindo. O casamento foi um espetáculo grotesco, onde a família de Jennifer me tratou como um móvel velho. Sua mãe, Carol, mal dirigiu a palavra a mim durante toda a cerimônia. Seus irmãos, Stephen e Michael, me olhavam com aquela expressão que diz: "Você não pertence a este lugar." Mas o que mais me doeu foi ver como Jennifer começou a afastar David de mim sistematicamente. Primeiro foram os jantares de domingo. "Ah, Hope, David está tão cansado nos domingos, é melhor ficarmos em casa." Depois foram os telefonemas. "Ele está tomando banho." Ou "saiu correndo para a farmácia." Se tornaram suas respostas padrão. Quando Matthew nasceu, 5 anos atrás, pensei que as coisas mudariam. Como poderia uma mulher afastar uma avó de seu neto? Descobriu-se que era muito fácil. As visitas se limitaram a ocasiões especiais, sempre sob sua estrita supervisão. Se eu levava um presente, era muito caro, ou não era apropriado para a idade dele. Se eu preparava a comida favorita dele, Matthew já tinha comido, ou estava com problemas estomacais. Cada interação era um campo minado onde eu sempre acabava sendo a intrusa. Mas o que realmente me partiu o coração foi perceber que meu próprio filho tinha começado a me ver através dos olhos de sua esposa. David, que antes me ligava 3 vezes por semana, agora respondia às minhas mensagens com respostas de uma palavra. O homem que tinha sido meu confidente, meu orgulho, tinha se tornado um estranho educado que me tratava como uma obrigação incômoda. Hoje, enquanto dirigia em direção ao lago, Matthew tagarelava animadamente no banco de trás. "Vovó Hope, você acha que o gelo é grosso o suficiente para patinar?" Seus olhinhos brilhavam com aquela inocência que só crianças de 5 anos têm. Meu coração apertou ao pensar em quão pouco eu o tinha visto ultimamente. "Não sei, meu amor, mas vamos tomar muito cuidado, certo?" Ao chegar ao lago, a família de Jennifer já estava lá. Carol, com seu casaco de pele sintética e sua atitude de rainha destronada. Stephen, de 35 anos, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Michael, o caçula, aos 30, sempre seguindo o exemplo do irmão mais velho. E, é claro, Jennifer, supervisionando tudo como se fosse a diretora de uma peça de teatro macabra. "Hope, que bom que você veio", disse Jennifer com aquela voz melosa que me dava arrepios. "Os rapazes estão loucos para brincar com Matthew." Os rapazes, como se fossem crianças, em vez de 2 homens adultos que olhavam para o meu neto com uma estranha intensidade que eu não gostava nada. "Matthew", chamou Stephen, "venha cá, queremos te ensinar um jogo." Meu neto correu em direção a eles, confiante como só as crianças podem ser. Eu o segui de perto, cada instinto de avó em alerta máxima.
O gelo estalava sob nossos pés e o vento cortante de gramado atravessava meu casaco como se fosse papel, em mais um inverno atípico e rigoroso na Serra Gaúcha. É muito simples, explicou Michael, apontando para uma área onde o gelo parecia mais fino. Você caminha até lá e grita seu nome o mais alto que puder. É tradição familiar. Tradição familiar. Que conveniente que eu nunca tivesse ouvido falar dela nos 7 anos em que conhecia estas pessoas. Não sei, eu disse me aproximando. Aquela área parece perigosa. Ah, Hope, zombou Carol. Sempre tão apreensiva. O menino precisa de aventura. Não o transforme em um covarde como... Ela parou antes de terminar a frase, mas todas nós sabíamos como ela tinha planejado terminar. Como o pai dele, como o meu filho, como toda a nossa família, aparentemente. Matthew olhou para a área apontada, depois para mim. Eu vi a dúvida em seus olhos, o conflito entre querer impressionar estes adultos que mal conhecia e seu instinto natural de precaução. Vovó Hope, está tudo bem? Antes que eu pudesse responder, Steven já tinha pegado a mão de Matthew. É claro que está tudo bem. Sua avó se preocupa demais. E então, tudo aconteceu tão rápido que eu mal pude processar. Steven e Michael, um de cada lado de Matthew, o guiaram em direção à área de gelo fino. Mas não foi uma guia. Foi um empurrão coordenado, deliberado, cruel. O gelo quebrou imediatamente. Matthew desapareceu sob a superfície com um grito que me partiu a alma. Sua cabecinha tinha batido na borda do gelo ao cair, e eu vi o sangue se misturando com a água gelada. Sem pensar, sem hesitar um segundo, eu me atirei na água. O frio me atingiu como milhares de agulhas, mas eu só tinha um pensamento: salvar meu neto. Eu o agarrei bem quando ele estava afundando pela segunda vez, seus pequenos olhos já perdendo o foco. Eu o puxei para a superfície, lutando contra a água gelada e minhas próprias roupas encharcadas, que pareciam pesar toneladas. Ajudem-me! Gritei em direção à margem, mas em vez de pânico ou preocupação, o que eu vi em seus rostos foi surpresa. Surpresa por eu ter reagido tão rápido. Surpresa por eu ter arruinado o... quê? O plano deles? Finalmente, depois do que pareceram horas, mas foram provavelmente segundos, Steven se aproximou da borda e nos ajudou a sair. Matthew tossia e tremia incontrolavelmente, mas estava vivo. Foi um acidente, disse Jennifer imediatamente, como se tivesse ensaiado as palavras. O menino é muito desajeitado, está sempre se machucando. Desajeitado? Matthew era uma das crianças mais coordenadas que eu conhecia, e desajeitado não explicava o empurrão que eu tinha visto com meus próprios olhos. Ele precisa ir para o hospital, eu disse, envolvendo meu neto em meu casaco. Não é necessário, respondeu Carol. As crianças são resistentes, ele só precisa se secar. Mas eu já estava ligando para o 192. Enquanto esperávamos a ambulância do SAMU, abracei Matthew e observei a família de Jennifer. Não havia preocupação real em nenhum de seus rostos, apenas irritação pelo inconveniente. No hospital, enquanto os médicos examinavam Matthew para possível hipotermia e o ferimento em sua cabeça, Jennifer não parou de repetir a história do acidente, como se quanto mais ela a dissesse, mais real se tornaria. Mas eu sabia o que tinha visto e sabia quem poderia me ajudar a fazê-los pagar por isso. Meu irmão, Richard, havia construído um império do nada. Aos 58 anos, ele era dono da maior construtora da região, com conexões que chegavam aos mais altos níveis do governo local. Alguns diziam que seus métodos nem sempre eram completamente legais. Eu nunca perguntei. Ele era meu irmão. E quando a família precisava de proteção, Richard aparecia. Com Matthew estabilizado e em observação, saí para o corredor e disquei seu número. Richard, eu disse quando ele atendeu, faça o que tiver que fazer. O que exatamente você quer que eu faça, irmã? A voz de Richard soava perigosamente calma.
Aquela calma que eu conhecia desde a infância e que significava que alguém estava prestes a descobrir de que era feito um Morales quando tocavam em sua família. Quero que você investigue a família de Jennifer. Quero saber seus segredos, suas fraquezas, tudo o que você puder encontrar. E depois, quero que você os destrua da maneira mais lenta e dolorosa possível. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você tem certeza do que está me pedindo, Hope? Richard, eles tentaram matar meu neto. Eu vi como o empurraram para o lago e depois riram. Se eu não estivesse lá... Minha voz falhou ao lembrar aqueles terríveis segundos sob a água gelada. Já estou a caminho, ele disse simplesmente, e desligou. Voltei ao quarto onde Matthew dormia conectado a monitores que mediam seus sinais vitais. Seu rostinho estava pálido, com uma bandagem branca cobrindo o ferimento em sua testa. David tinha chegado finalmente, depois que Jennifer o ligou com sua versão editada dos eventos. Mãe, Jennifer me contou o que aconteceu, disse David, mas ele não me olhava nos olhos. Obrigado por tirá-lo da água. Obrigado. Como se eu tivesse pegado um brinquedo que caiu, não salvado a vida de seu filho. David, preciso falar com você, a sós. Jennifer, que tinha estado fingindo preocupação maternal ao lado da cama, imediatamente se enrijeceu. Qualquer coisa que você tenha para dizer, pode dizer para mim também. Somos família. Família. A palavra soava suja em sua boca. Não, isto é entre meu filho e eu. Pela primeira vez em anos, David pareceu se lembrar que ele era meu filho antes de ser seu marido. Jen, você pode nos dar um momento? O rosto de Jennifer passou por várias emoções antes de se fixar naquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Claro, eu vou buscar café. Quando ela se foi, me aproximei de David. Sua esposa e a família dela tentaram matar seu filho hoje. Mãe, isso é ridículo. Foi um acidente. Um acidente? Você viu como o empurraram? Você ouviu as risadas deles enquanto ele se afogava? David finalmente me olhou, e por um momento eu vi um vislumbre do menino que eu tinha criado. Você os viu empurrá-lo? Com meus próprios olhos, Stephen e Michael, um de cada lado, o empurraram diretamente para o gelo fino, e quando eu gritei por ajuda, eles ficaram lá parados como se estivessem assistindo a um filme. Eu vi a dúvida crescer em seus olhos. David não era estúpido. Ele só tinha sido cegado pelo amor, ou pelo que ele pensava que era amor. Mas por que eles fariam algo assim? Essa é exatamente a pergunta que precisamos responder. Naquele momento, Richard entrou no quarto. Aos 58 anos, meu irmão mais velho ainda era uma presença imponente. Alto, de ombros largos, com aquele ar de autoridade que ele tinha desenvolvido construindo seu império empresarial. Seu terno de 15.000 reais não conseguia esconder completamente as cicatrizes em seus nós dos dedos, lembranças de uma juventude mais dura. David cumprimentou meu filho com um abraço. Como está meu sobrinho neto? Estável. Obrigado, tio Richard. Os médicos dizem que ele vai se recuperar completamente. Richard se aproximou da cama e estudou Matthew com uma expressão séria. Depois olhou para mim. Conte-me exatamente o que aconteceu. Repeti toda a história, cada detalhe, cada expressão que eu tinha visto nos rostos da família de Jennifer. Richard ouviu sem interromper, mas eu vi como suas mandíbulas se apertavam progressivamente. Onde eles estão agora? Perguntou quando eu terminei. Jennifer foi buscar café. Não sei onde os outros estão. Vamos descobrir. Richard pegou seu telefone e discou um número. Joe, preciso que você localize algumas pessoas para mim. Carol Hayes, Stephen Hayes, Michael Hayes. Quero saber onde eles estão agora e tudo sobre suas vidas nas próximas 24 horas. David parecia cada vez mais incomodado. Tio, não sei se isso é necessário. Filho, disse Richard com aquela voz que não admitia discussão. Alguém tentou ferir seu menino. Na minha experiência, quando as pessoas fazem algo assim uma vez, elas tentam de novo, a menos que lhes seja dada uma razão muito boa para não o fazer.
Jennifer escolheu aquele momento para retornar com 3 cafés. Ela parou de repente ao ver Richard, que ela conhecia apenas de vista, mas cuja reputação precedia sua presença. Senhor Morales, ela disse com a voz cautelosa, eu não sabia que o senhor tinha chegado. Jennifer, seu nome soou como uma sentença de morte na voz do meu irmão. Hope me contou sobre o acidente de hoje. Sim, foi terrível. Graças a Deus que Hope reagiu tão rápido. Muito conveniente que você estivesse lá, continuou Richard, estudando-a como um falcão estuda um rato. Conte-me, foi a primeira vez que vocês levaram Matthew àquele lago específico? Eu vi o momento exato em que Jennifer percebeu que não era uma conversa casual. Seus olhos se aguçaram e a máscara de doçura começou a rachar. Bem, sim, pensamos que seria divertido para ele. E a ideia de levá-lo especificamente àquela área de gelo fino? De quem foi? Não era gelo fino. Ela respondeu rápido demais. Foi apenas um acidente. As crianças são imprevisíveis. Richard sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Sabe, em meus anos de experiência, eu aprendi que pouquíssimas coisas são realmente acidentes, especialmente quando envolvem famílias. O telefone de Richard vibrou. Ele leu a mensagem rapidamente e sua expressão endureceu ainda mais. Interessante, ele murmurou. Parece que seu irmão Steven tem uma dívida de jogo considerável e Michael acabou de perder o emprego. Problemas financeiros na família, certo? Jennifer empalideceu visivelmente. Eu não sei do que o senhor está falando. Não? Porque minhas fontes me dizem que sua família tem tido conversas muito interessantes sobre heranças e seguros de vida ultimamente. Aí estava, a primeira peça do quebra-cabeça. David olhou para a esposa com olhos novos, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Jen, do que ele está falando? O que é isso de seguros de vida? Mas Jennifer já estava recuando em direção à porta. Isso é ridículo. Eu não tenho que ouvir estas acusações. Não, disse Richard se levantando lentamente da cadeira. Mas você vai ouvir o que vem a seguir. Seu telefone tocou de novo. Desta vez, ele atendeu. O que você encontrou? Sério? Sim, isso muda as coisas. Não, espere minhas instruções. Ele desligou e olhou para mim com uma expressão que eu não via desde que éramos crianças, e alguém tinha machucado um de nós no pátio da escola. Hope, isso é muito mais profundo do que pensávamos. Não só eles tentaram ferir Matthew hoje, eles têm planejado algo assim há meses. Meu coração parou. O que você quer dizer? Sua querida nora tem uma apólice de seguro de vida de 500 mil reais sobre David e outra de 250 mil reais sobre Matthew. O silêncio no quarto era ensurdecedor. David parecia ter sido atingido por um trem. Jennifer estava agora completamente branca, com as costas contra a porta. Isso é normal, ela gaguejou. As famílias têm seguro. Normal? Richard se aproximou um passo dela. É normal também você ter investigado métodos para fazer acidentes parecerem mais convincentes? Jennifer abriu a boca, mas nenhum som saiu. Oh, sim, continuou meu irmão. Minha equipe é muito boa em encontrar históricos de pesquisa na internet. Como fazer um afogamento parecer acidental? Seguros de vida e morte acidental. Hipotermia em crianças. Tempo de morte. Leituras muito interessantes para uma mãe preocupada. David se levantou cambaleando. Diga-me que não é verdade. Diga-me que você não estava planejando... Mas Jennifer já tinha saído correndo pela porta. Richard não fez nenhum movimento para segui-la. Na verdade, ele sorriu. Deixe-a ir, ele me disse. Nós já sabemos tudo o que precisamos saber. E agora que ela sabe que nós sabemos, ela vai cometer erros. Seu telefone vibrou de novo. Ele leu a mensagem e seu sorriso se tornou mais amplo. O quê? Eu perguntei. Parece que Jennifer acabou de ligar para os irmãos para uma reunião de emergência. Minha equipe está seguindo-os. Esta noite vamos ouvir exatamente qual era o plano original deles. David desabou na cadeira ao lado da cama de Matthew, com a cabeça entre as mãos. Eu não posso acreditar que eu estava casado com uma...
Com o quê? Uma assassina? Você ainda está casado com ela? Eu o lembrei. E isso pode ser útil. Richard assentiu. Sua mãe está certa, mas primeiro precisamos saber exatamente a que profundidade isso vai. E depois, seu sorriso se tornou predatório. Depois vamos dar a eles uma lição sobre o que acontece quando alguém ameaça um Morales. Às 10 da noite, eu estava sentada no meu carro do lado de fora da casa de Jennifer, com fones de ouvido conectados ao equipamento de vigilância que Richard tinha instalado naquela tarde. Meu irmão não perdia tempo quando se tratava de proteger a família, e aparentemente ele tinha contatos que podiam conseguir dispositivos que eu preferia não questionar de onde vinham. Você tem certeza de que quer ouvir isso? Richard tinha me perguntado enquanto ajustava o equipamento. O que você vai ouvir vai mudar tudo. Já mudou tudo quando eu vi aqueles monstros empurrarem meu neto na água. Eu respondi. Eu preciso saber a verdade completa. David tinha decidido ficar no hospital com Matthew, que continuava estável, mas em observação durante a noite. Era melhor assim. O que eu estava prestes a descobrir sobre sua esposa era algo que eu precisava processar primeiro. A voz de Jennifer chegou clara através dos fones de ouvido. Ela estava nervosa, falando rápido, como uma mulher à beira do pânico. Não, vocês não entendem. Richard Morales não é apenas o irmão daquela velha intrometida. Ele é perigoso. Ele tem conexões em todos os lugares. Acalme-se, Jennifer, respondeu a voz de Steven. Ele é apenas um construtor glorificado. O que ele pode nos fazer? Eu sorri amargamente. Ah, se ele soubesse. Ele não é apenas um construtor, insistiu Jennifer. Eu ouvi histórias, pessoas que se metem com ele ou sua família e de repente têm problemas com fiscais, com a Receita Federal, com a polícia. Alguns simplesmente desaparecem. Você está sendo dramática, interveio Michael. Além disso, já é tarde demais para voltar atrás. Nós precisamos daquele dinheiro do seguro. Aí estava, a confissão que eu estava esperando. O plano era perfeito até aquela bruxa interferir, continuou Michael. O menino se afoga. David fica louco de dor. Talvez ele também sofra um acidente em alguns meses. Você herda tudo e nós pagamos nossas dívidas. Meu sangue gelou. Eles não só tinham planejado matar Matthew, como também tinham planos para David. E se Richard já souber a verdade? Perguntou Jennifer. Então temos que agir mais rápido, respondeu a voz de Carol, a mãe. O menino sobreviveu ao lago, mas os hospitais podem ser lugares perigosos. Tanta bactéria, tantas infecções possíveis. Mãe, você está sugerindo que... Estou sugerindo que aquela família tem sido um obstáculo para o nosso bem-estar por tempo demais. Hope, sempre se metendo onde não é chamada. David com seu salário de engenheiro que poderia ser nosso. E aquele menino que um dia vai herdar tudo. Eu tive que morder meu lábio para não gritar. Eles estavam planejando o assassinato da minha família como se fosse uma transação comercial. Mas agora Richard está envolvido, insistiu Jennifer. Eu devia ter visto como ele me olhou no hospital, como se já soubesse de tudo. Porque ele provavelmente sabe, disse uma voz nova, masculina, rouca, que eu não reconheci. Carl? O que você está fazendo aqui? Perguntou Steven. Ah, Carl Stone, o agiota para quem Steven devia dinheiro. Richard tinha me contado sobre ele naquela tarde. Ele não era exatamente legal, mas também não era o tipo de criminoso perigoso que meu irmão poderia ser quando queria. Eu vim lembrá-los que vocês me devem 50 mil reais, grunhiu Carl, e que minha paciência está se esgotando, especialmente depois que Richard Morales me fez uma visita muito interessante esta tarde. Houve um silêncio tenso. Depois, Jennifer falou com a voz estrangulada. Richard foi te ver? Oh, sim. Muito educado, muito cortês. Ele me perguntou sobre a dívida de Steven, sobre meus métodos de cobrança, sobre minha saúde familiar. Foi uma conversa muito educativa. Eu ri apesar da situação. Eu conhecia meu irmão.
Ele provavelmente tinha sido extremamente cortês, enquanto explicava muito claramente o que aconteceria se Carl continuasse pressionando Steven sobre a dívida. "O que isso significa?" perguntou Michael. "Significa", disse Carl lentamente, "que talvez vocês tenham me metido em problemas maiores do que eu esperava. Richard Morales não faz visitas sociais. E quando ele me perguntou se eu sabia alguma coisa sobre acidentes com crianças, bem, isso me fez pensar." "Nós não te dissemos nada sobre nenhuma criança", protestou Steven. "Não precisaram, mas mencionaram que em breve teriam dinheiro de seguro. E hoje, a cidade inteira fica sabendo que o neto de Hope Morales quase se afogou em um acidente. Coincidências assim não existem." Outro silêncio. Depois Carol falou com a voz fria. "O que você quer, Carl?" "Eu quero meu dinheiro, mas também quero garantir que vocês entendam que se algo acontecer com os Morales e os investigadores vierem perguntar sobre motivações, eu não sei de nada. Está claro?" "Perfeitamente claro", respondeu Jennifer, mas sua voz soava derrotada. "Certo, vocês têm 3 dias para conseguir meu dinheiro. Depois disso, eu vou ter que tomar medidas mais diretas." Eu ouvi passos, uma porta se fechando. Carl tinha ido embora. "Isso está ficando fora de controle", murmurou Jennifer. "Só se deixarmos que nos intimidem", respondeu Carol com determinação. "Temos que pensar nisso estrategicamente. Richard pode ser poderoso, mas ele não pode estar vigiando a família dele 24 horas por dia." "O que você está sugerindo?" "Estou sugerindo que um incêndio em uma casa pode ser muito conveniente, especialmente se houver uma idosa dormindo lá dentro que não consegue escapar." O gelo percorreu minhas veias. Eles estavam falando em queimar minha casa comigo lá dentro. E se David se ferir tentando salvá-la, bem, acidentes acontecem. Eu já tinha ouvido o suficiente. Tirei os fones de ouvido com as mãos trêmulas e disquei o número de Richard. "O que você ouviu?" ele perguntou sem preâmbulos. "Tudo. Os seguros, os planos para David, e agora eles querem queimar minha casa comigo lá dentro." Houve uma pausa longa. Quando Richard falou de novo, sua voz soava como gelo moído. "Hope, eu quero que você vá diretamente para a minha casa. Agora. Não passe pela sua. Não pegue nada. Vá direto para lá." "Richard, não é uma sugestão. É uma ordem. E irmã?" "Sim? Amanhã nós começamos a retribuir o favor." Enquanto eu dirigia em direção à casa de Richard, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Em um único dia, eu tinha passado de uma avó preocupada a estar no centro de uma guerra familiar que eu não tinha visto chegar, mas eles tinham subestimado a família errada. Os Reis queriam jogar jogos perigosos. Eles não tinham ideia de que os Morales tinham inventado esses jogos. Ao chegar à residência do meu irmão, uma imponente construção de 3 andares no distrito mais exclusivo da cidade, vi que as luzes estavam acesas em seu escritório do 2º andar. Richard não dormia quando estava planejando estratégias. Sua esposa, Patrícia, me recebeu na porta. "Hope, que terrível o que aconteceu com Matthew. Richard me contou tudo. Seu quarto está pronto e há roupas limpas no armário." Patrícia e eu nunca tínhamos sido particularmente próximas, mas eu sempre respeitei sua lealdade inabalável ao meu irmão. Esta noite, eu vi em seus olhos o mesmo fogo que ardia nos meus. "Obrigada, Patrícia. Richard está no escritório?" "Sim, e ele espera que você suba assim que chegar." Subi as escadas de mármore em direção ao escritório de Richard. As paredes estavam cobertas de fotografias de projetos de construção, prêmios empresariais e algumas fotos de família. Mas o que mais me chamou a atenção esta noite foi o grande mapa da cidade pendurado em uma parede, com vários locais marcados com alfinetes vermelhos. Cada alfinete vermelho é uma propriedade da família Reis, explicou Richard quando entrei. Casa de Carol, apartamento de Steven, o negócio de Michael. E estes alfinetes azuis são minhas propriedades. Como você pode ver, eu os tenho cercados. Eu me aproximei do mapa. Era impressionante. Richard literalmente possuía edifícios em cada quarteirão onde a família de Jennifer morava.
Há quanto tempo você está os investigando? Desde que David se casou com Jennifer, eu tinha o pressentimento de que aquela família traria problemas. E você nunca me disse nada? Richard se recostou em sua cadeira de couro. Você teria me escutado naquele momento? Você estava tão concentrada em manter a paz, em não criar ondas. Eu pensei que eventualmente David perceberia por si mesmo. Ele estava certo. Eu tinha estado tão desesperada para manter algum tipo de relacionamento com meu filho e meu neto que eu tinha ignorado todos os sinais de alerta. Mas agora que eles mostraram suas verdadeiras cores, continuou Richard, nós podemos agir sem culpa. Ele pegou uma pasta grossa da gaveta de sua mesa e a colocou na minha frente. Esta é apenas a informação básica, mas aqui está o interessante. Carol Hayes não é quem ela diz ser. Eu abri a pasta. A primeira página era uma certidão de nascimento, mas havia algo estranho nela. O nome real dela é Carol Hayes. Ela mudou de nome há 20 anos depois de fugir de Curitiba. Você sabe por quê? Neguei com a cabeça. Porque ela é casada legalmente com um homem chamado Robert Hayes, que está procurando por ela há 20 anos porque ela fugiu com as economias de vida dele e os documentos de propriedade da casa dele. A informação me atingiu como um raio. Então, o casamento dela com o pai de Jennifer é completamente inválido. Bigamia. E todos os documentos que ela assinou usando o nome Carol Hayes, incluindo as escrituras da casa atual dela, são fraudulentos. Eu sorri pela primeira vez em horas. E onde está Robert Hayes agora? Coincidentemente, ele acabou de conseguir um emprego em uma das minhas construtoras. Amanhã ele vai receber informações muito interessantes sobre o paradeiro de sua esposa. Meu irmão sempre foi meticuloso, mas isso era arte. E Steven e Michael. Eles são ainda mais interessantes. Steven não só deve dinheiro a Carl Stone, ele também deve dinheiro a outros 3 agiotas que não são tão civilizados quanto Carl. E Michael não perdeu o emprego, ele foi demitido por roubo. A pasta parecia inesgotável. Com cada página que eu virava, a família de Jennifer se revelava como uma rede de pequenos criminosos e mentirosos. E Jennifer? Sua querida nora tem 2 identidades diferentes e um histórico de casamentos convenientes. David não é o primeiro marido rico dela. Eu me recostei na cadeira, chocada com a magnitude do que eu estava descobrindo. Richard, como você conseguiu toda esta informação tão rápido? Eu a tenho coletado por anos, Hope. Quando alguém entra na minha família, eu os investigo. É uma precaução básica, mas eu nunca pensei que precisaria usá-la assim. Seu telefone tocou, ele atendeu, ouviu brevemente e sorriu. Perfeito. Sim, prossiga. Ele desligou e olhou para mim. Aquele era meu contato no cartório de registro civil. Amanhã de manhã, Robert Hayes vai apresentar uma queixa por bigamia e fraude contra Carol. Ao mesmo tempo, os agiotas de Steven vão receber informações sobre certos ativos ocultos que podem lhes interessar penhorar. E Carl Stone? Carl vai descobrir que, de repente, tem uma oferta de emprego muito lucrativa em outra cidade, longe dos problemas locais. Richard se levantou e caminhou em direção à janela que dava vista para a cidade. Hope, eu quero que você entenda uma coisa. O que aconteceu hoje com Matthew foi um ato de guerra. Eles escolheram as regras do jogo quando decidiram que minha família era dispensável. Ele se virou para mim e em seus olhos eu vi o irmão mais velho que tinha protegido seus irmãos mais novos contra os valentões do bairro durante nossa infância. Amanhã começamos a segunda fase. Eles vão aprender que quando você ataca um Morales, você não está apenas atacando uma pessoa, você está atacando uma família que sobreviveu décadas construindo poder, influência e conexões, e que não perdoa. Naquela noite, enquanto eu me deitava no quarto de hóspedes de Richard, pensei em Matthew dormindo no hospital, se recuperando de um atentado contra sua vida orquestrado por pessoas que deveriam ter sido sua família.
Pensei em David, acordando lentamente para a realidade de com quem ele tinha estado compartilhando sua cama por 7 anos. Mas, acima de tudo, pensei na expressão de Carol quando ela tinha falado tão casualmente sobre queimar minha casa comigo lá dentro, como se eu fosse simplesmente um obstáculo a ser removido no caminho para seus objetivos. Amanhã, eles iriam descobrir que tinham escolhido o obstáculo errado. O telefone de David tocou às 6 da manhã enquanto ele ainda estava na cadeira do hospital, vigiando Matthew. Ele atendeu com a voz rouca pela falta de sono. David, sou Robert Hayes. Sei que você não me conhece, mas preciso falar com você urgentemente sobre sua esposa. Perdão? Quem é o senhor? Eu sou o marido legal de Carol Hayes. Ou melhor, Carol Hayes, sua sogra. Richard tinha me ligado 5 minutos antes para me avisar que Robert estava fazendo suas ligações. Eu estava no meu carro, dirigindo para o hospital para render David, mas agora eu tinha uma parada para fazer primeiro. A casa de Carol ficava em um bairro de classe média, nada ostentoso, mas confortavelmente mantida com o dinheiro que ela tinha estado roubando por anos. Eu estacionei do outro lado da rua e esperei. Eu não tive que esperar muito. Às 7 em ponto, um carro da polícia parou na frente da casa. 2 policiais desceram, seguidos por um homem mais velho com papéis na mão. Robert Hayes. Mesmo à distância, eu podia ver a determinação em sua postura. Eles bateram na porta. Carol abriu ainda de roupão, provavelmente esperando ver o carteiro ou algum vendedor. A expressão em seu rosto quando ela viu Robert foi digna de uma fotografia. Choque, terror e depois uma raiva fria que confirmou tudo o que Richard tinha descoberto sobre ela. Robert falou com ela por vários minutos, mostrando-lhe os papéis. Os policiais permaneceram lá enquanto Carol aparentemente lia os documentos legais que tinham acabado de ser entregues a ela. Depois, eu vi algo bonito. Carol Hayes sendo presa por bigamia e fraude. Algemada em sua própria entrada, enquanto seus vizinhos observavam de suas janelas. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Richard. Fase 1 concluída. Pronta para a fase 2? Eu respondi. Mais do que pronta. Eu dirigi para o hospital com uma sensação de satisfação que eu não tinha experimentado em anos. Era como se eu tivesse estado prendendo a respiração por 7 anos e finalmente pudesse expirar. No hospital, encontrei David exatamente onde eu o tinha deixado na noite anterior. Mas ele parecia diferente. Mais acordado, mais alerta, como se ele tivesse estado processando informações a noite toda. Mãe, ele me disse quando eu entrei, eu preciso te contar sobre a ligação que eu recebi esta manhã. Que ligação? Um homem chamado Robert Hayes me ligou. Ele diz que é casado com Carol. Legalmente casado, por 25 anos. Eu me sentei na cadeira ao lado dele, fingindo surpresa. O que isso significa? Significa que o casamento de Carol com o pai de Jennifer nunca foi legal. Significa que toda a família tem estado vivendo uma mentira. David passou as mãos pelo cabelo. Mãe, quão fundo você acha que isso vai? Depois de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, o que você acha? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Era Jennifer. Hope, você viu o noticiário? Eles prenderam minha mãe. A voz dela soava histérica, mas havia algo mais. Uma nota de pânico que me fez sorrir. Prenderam? Por quê? Eles dizem que ela é casada com outro homem, que o casamento com meu pai era inválido. Isso tem que ser um erro. Que terrível, Jennifer. Onde você está? Na delegacia. David, você poderia vir? Eu preciso de ajuda legal. David olhou para mim. Pela primeira vez em anos, eu vi meu filho procurando meu conselho, em vez de apenas me informar de decisões já tomadas. O que você pensa? Ele me perguntou. Eu penso que sua esposa acabou de pedir para você ajudá-la depois que a família dela tentou matar seu filho ontem. David empalideceu. Você realmente acha que eles planejaram isso? Depois de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, o que você acha?
David ficou em silêncio por um longo momento. Depois pegou o telefone. Jennifer, eu não vou poder te ajudar. Eu estou com Matthew no hospital, onde sua mãe deveria estar se ela realmente se importasse. Mas David, é a minha mãe. Eu preciso do seu apoio. Sua família precisava pensar nisso antes de empurrar meu filho na água gelada. Houve uma pausa longa. Quando Jennifer falou de novo, sua voz tinha mudado completamente. A doçura fingida tinha desaparecido, substituída por algo frio e calculista. Eu não sei o que sua mãe tem enchido sua cabeça, mas você está cometendo um erro muito grande, David. Isso é uma ameaça? É um fato. Pense bem antes de escolher a qual família você vai ser leal. E ela desligou. David e eu nos olhamos. Bem, ele disse finalmente, eu acho que não há mais dúvida sobre quem ela realmente é. Naquele momento, Matthew abriu os olhos. Vovó Hope, papai? Nós corremos para sua cama. Sua cor tinha melhorado notavelmente durante a noite e quando ele sorriu, meu coração se encheu de alívio. Meu amor, como você se sente? Eu estou com fome e minha cabeça dói um pouquinho. O que aconteceu? Por que eu estou no hospital? David e eu trocamos olhares. Quão pouco contar a uma criança de 5 anos sobre o que tinha realmente acontecido. Você teve um acidente no lago, coração, eu disse. Você caiu na água e bateu a cabeça, mas você já está melhor. E mamãe? Onde está mamãe? Outro olhar entre David e eu. Mamãe está ocupada com alguns problemas familiares, respondeu David cuidadosamente. Mas a vovó Hope e eu estamos aqui com você. Matthew assentiu, aparentemente satisfeito com a explicação. Posso comer panquecas? Eu ri, sentindo algumas das tensões das últimas 24 horas finalmente aliviarem. Vamos perguntar ao médico se você já pode comer panquecas. Enquanto David ia buscar o médico, meu telefone vibrou com outra mensagem de Richard. Steven acaba de ser visitado por 3 agiotas muito descontentes. O carro dele não está mais em sua posse. Michael recebeu uma visita do ex-empregador dele. Aparentemente, as câmeras de segurança captaram mais do que ele pensava. Eu respondi. E Jennifer? Ela acaba de descobrir que sua conta bancária conjunta com David foi congelada pendente uma investigação de fraude. Perfeito. Richard tinha estado ocupado durante a noite. O médico chegou com David, examinou Matthew e declarou que ele estava bem o suficiente para comer alimentos sólidos. Ele também disse que ele provavelmente poderia ir para casa naquela tarde, se continuasse melhorando. Para casa? Perguntou David. Eu não sei se é seguro levá-lo para a casa onde Jennifer mora. Ele pode ficar comigo, eu ofereci, até as coisas se acalmarem. Que coisas, vovó? Perguntou Matthew. Coisas de adulto, meu amor. Nada para você se preocupar. Mas enquanto eu dizia essas palavras, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Hope Morales? Sim. Quem está falando? Michael Reis. Nós precisamos conversar. A audácia deste homem era inacreditável. Um dos que tinham empurrado meu neto na água no dia anterior agora queria falar comigo. Nós não temos nada para conversar, Michael. Eu acho que sim, especialmente sobre o que vai acontecer com as acusações falsas contra minha família. Acusações falsas? Você se refere às acusações de bigamia que se revelaram completamente verdadeiras? Eu me refiro às acusações sobre o que aconteceu ontem com Matthew. Eu tenho uma proposta para você, apesar do meu melhor julgamento. Eu fiquei curiosa. Que tipo de proposta? Você retira qualquer acusação contra minha família. Você convence David de que tudo foi um mal-entendido. E nós nos mudamos para longe daqui. Todos nós ganhamos. E se eu disser não? Então as coisas vão ficar muito desagradáveis para você. Você tem que entender, Hope, que nós também temos contatos. E alguns deles não são tão civilizados quanto seu irmão. Ele estava me ameaçando. Depois de tudo o que tinha acontecido, ele realmente acreditava que podia me intimidar? Michael, eu disse com a voz muito calma,
Eu quero que você escute muito atentamente o que eu vou te dizer. Estou ouvindo. Sua mãe está na cadeia. Seu irmão está sendo perseguido por agiotas. Sua irmã acabou de descobrir que sua conta bancária está congelada. E você acabou de ameaçar a irmã de Richard Morales. Houve uma pausa longa. Sabe qual é o seu problema, Michael? Você não sabe quando parar de cavar. Mas não se preocupe. Muito em breve você vai chegar ao fundo. Eu desliguei e imediatamente disquei o número de Richard. Michael acabou de me ameaçar. Eu disse quando ele atendeu. Sério? Que interessante. Sabe? Eu acabei de lembrar que eu tenho alguns amigos no Ministério Público que estariam muito interessados em ouvir sobre uma conspiração para cometer fraude de seguro e assassinato. Você já tem as gravações de ontem à noite? Eu tenho tudo, irmã. Vídeo, áudio, evidência digital. O suficiente para mandar toda aquela família para a prisão por muito tempo. Então por que você ainda não fez isso? Richard riu, e o som tinha uma borda que me lembrou por que as pessoas tinham medo dele. Porque onde está a diversão nisso? Além disso, eu quero que eles sofram um pouco primeiro. Eu quero que eles sintam exatamente o que é ter o mundo deles destruído, peça por peça. E depois? Depois, nós os destruímos completamente. 3 dias depois, Matthew estava de volta em casa comigo, se recuperando rapidamente do trauma físico, embora ele ainda tivesse pesadelos sobre a água gelada. David tinha tirado uma licença no trabalho para ficar com seu filho e para lidar com o colapso completo de seu casamento. Jennifer tinha aparecido na minha porta naquela manhã, parecendo que não tinha dormido por dias. Sua maquiagem perfeita tinha sido substituída por olheiras profundas e cabelo sujo. A transformação era notável. Eu preciso ver meu filho, ela exigiu quando eu abri a porta. Seu filho? Eu perguntei, mantendo minha voz neutra. Você se refere ao menino que sua família tentou afogar há 3 dias? Isso foi um acidente, e você sabe disso. Era fascinante como ela se agarrava àquela história, mesmo agora que todo o seu mundo estava desmoronando. Narcisistas e sociopatas, eu tinha aprendido. Raramente admitem a realidade quando essa realidade os faz parecerem ruins. Jennifer, Matthew está dormindo. E David não quer que você o veja até que certos problemas legais sejam resolvidos. Problemas legais? Você se refere às mentiras que seu irmão tem espalhado sobre minha família? Antes que eu pudesse responder, David apareceu atrás de mim. Sua transformação também tinha sido notável. Em 3 dias, ele tinha passado de um homem dominado por sua esposa para alguém que parecia ter redescoberto sua própria espinha dorsal. Não são mentiras, Jennifer. E não existe mais nós. Eu falei com um advogado esta manhã. Jennifer empalideceu. Um advogado? Para quê? Para o divórcio e para a custódia completa de Matthew. Você não pode fazer isso. Eu sou a mãe dele. Você é uma mulher que estava presente quando a família dela tentou assassinar seu filho e não fez nada para impedir. Respondeu David com uma frieza que eu não sabia que ele possuía. Eu acho que qualquer juiz concordaria que isso desqualifica seus direitos maternos. Jennifer olhou para mim com ódio puro. Isto é culpa sua. Sempre se metendo onde não é chamada, sempre tentando controlar David. Controlar? Eu ri genuinamente. Jennifer, eu não tive que convencer David de nada. Eu só tive que esperar que ele visse quem você realmente é. Você ainda não viu nada, ela gritou. Minha família pode ser pequena, mas nós temos amigos. Nós vamos... Vão o quê? Interrompeu uma voz vinda da rua. Richard tinha chegado, caminhando pelo caminho da minha casa com aquela presença tranquila que fazia as pessoas automaticamente abrirem espaço para ele. Senhor Morales, disse Jennifer, e eu notei como a voz dela mudou imediatamente para algo mais cauteloso. Jennifer, que surpresa te ver aqui, considerando que você deveria estar procurando um advogado criminalista. Um advogado criminalista? Para quê? Richard sorriu, mas seus olhos permaneceram frios.
Você não ficou sabendo? O Ministério Público vai apresentar acusações formais amanhã. Conspiração para cometer fraude de seguro. Tentativa de homicídio. Eu acho que eles também estão considerando algumas acusações relacionadas a ameaças. Jennifer cambaleou ligeiramente. Isso é impossível. Eles não têm evidência. Não? Richard pegou seu telefone e tocou a tela. Imediatamente, a voz de Jennifer encheu o ar. O plano era perfeito até aquela bruxa interferir. O menino se afoga. David fica louco de dor. Talvez ele também sofra um acidente em alguns meses. O rosto de Jennifer ficou da cor da cinza. David, que nunca tinha ouvido as gravações completas, parecia que ia vomitar. Como? Murmurou Jennifer. Como eu tenho gravações da sua reunião de família? Digamos que eu tenho amigos em lugares úteis. Richard guardou seu telefone. Eu também tenho vídeo de vocês empurrando deliberadamente Matthew para o gelo fino. Evidência das buscas na internet sobre métodos de assassinato e documentação completa das apólices de seguro que você comprou sem o conhecimento de David. Jennifer ficou sem palavras pela primeira vez desde que eu a conhecia. Mas aqui está a coisa interessante, continuou Richard. Tudo isso vai para o promotor amanhã, a menos que... A menos que o quê? Perguntou Jennifer desesperadamente. A menos que você desapareça. Esta noite, para sempre. David se adiantou. Richard, você não pode simplesmente... Claro que eu posso, interrompeu meu irmão. Olha, David, isso pode ir de duas formas. A forma legal, onde Jennifer passa os próximos 15 anos na prisão, enquanto vocês gastam fortunas em advogados, e Matthew cresce conhecendo a mãe apenas através de visitas supervisionadas na cadeia. Ou a forma prática, onde ela desaparece de suas vidas esta noite e nunca mais os incomoda. Jennifer olhava entre Richard e David como um animal encurralado. E se eu escolher desaparecer? Ela perguntou finalmente. Então, David apresenta os papéis de divórcio por abandono, obtém custódia completa sem oposição e você evita a cadeia. Mas se você alguma vez voltar, se você alguma vez tentar entrar em contato com Matthew ou David, se você alguma vez pisar nesta cidade de novo, toda aquela evidência vai diretamente para o promotor. Entendido? Jennifer assentiu lentamente. Eu quero te ouvir dizer isso, exigiu Richard. Eu entendo. Eu vou embora esta noite e nunca mais volto. Bom, você tem até o amanhecer de amanhã. Richard se virou para sair, mas parou. Ah, e Jennifer, mais uma coisa. O quê? Se algo, e eu me refiro a qualquer coisa, acontecer com qualquer membro da minha família nos próximos, digamos, 10 anos, eu vou presumir que foi você. E então você vai descobrir que há coisas muito piores do que a cadeia. Depois que Jennifer se foi, nós três ficamos parados na varanda por um longo momento. Você realmente vai deixá-la ir? Perguntou David finalmente. Por enquanto, respondeu Richard. É mais importante que Matthew cresça sem este drama. Mas se ela alguma vez mudar de ideia sobre permanecer longe... Ele não terminou a ameaça. Não precisava. E o resto da família dela? Ah, eles não têm a opção de fugir. Carol vai a julgamento por bigamia e fraude. Stephen está sendo perseguido por agiotas que descobriram alguns ativos que ele tinha escondido. E Michael... Richard sorriu. Michael cometeu o erro de ameaçar minha irmã. Naquela noite, depois que Matthew dormiu, David e eu nos sentamos na minha sala tomando café e tentando processar tudo o que tinha acontecido. Mãe, eu sinto muito por não ter te escutado antes, disse David. Todos esses anos tentando manter a paz, pensando que você era o problema. Não era você, filho, era ela. Pessoas como Jennifer são especialistas em manipulação. Elas fazem você duvidar da sua própria realidade. Como eu não vi os sinais? Por que você não queria vê-los? Você estava apaixonado, ou pensava que estava, e ela era muito boa no trabalho dela. David ficou quieto por um momento. Você acha que Matthew vai ficar bem? Com tudo isso, eu quero dizer.
As crianças são mais resistentes do que pensamos, e agora ele vai ter algo que ele não tinha há anos, uma família que o protege em vez de usá-lo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Richard. Jennifer acabou de comprar uma passagem de ônibus para Foz do Iguaçu. Sai em 2 horas. Eu mostrei a mensagem para David. Parece que seu casamento terminou oficialmente. Graças a Deus, ele respondeu, e pela primeira vez em dias, ele sorriu genuinamente. Naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir, eu refleti sobre o que eu tinha aprendido nos últimos dias. Eu tinha passado anos me mantendo pequena, tentando não criar ondas, aceitando migalhas de atenção da minha própria família, porque eu tinha medo de perder até mesmo aquilo. Mas quando eu finalmente vi meu neto em perigo real, eu tinha encontrado uma força que eu não sabia que possuía, e eu tinha lembrado que os Morales não se rendem sem lutar. Amanhã começaria um novo capítulo. David e Matthew se mudariam comigo enquanto encontravam uma nova casa. Nós seríamos uma família de verdade de novo. E se mais alguém tentasse ameaçar minha família, bem, agora eles sabiam exatamente com que tipo de gente eles estavam lidando. Uma semana após o exílio de Jennifer, eu pensei que finalmente poderíamos começar a curar. Matthew tinha voltado à sua personalidade alegre. David estava dormindo melhor e eu tinha começado a sentir algo parecido com a paz. Eu devia ter sabido que era bom demais para durar. O problema começou com um telefonema às 6 da manhã. Richard soava tenso, o que imediatamente colocou todos os meus nervos em alerta. Hope, eu preciso que você venha ao meu escritório, agora. O que aconteceu? Michael Hayes apareceu morto ontem à noite. Meu sangue gelou. Morto? Como? Aparentemente, uma overdose. Mas há complicações. Eu cheguei ao escritório de Richard em 20 minutos, deixando David com Matthew, que ainda dormia. Meu irmão estava em sua mesa com 3 xícaras de café vazias na frente dele. Claramente ele tinha ficado acordado a noite toda. Conte-me tudo, eu disse me sentando. Michael foi encontrado em seu apartamento ontem à noite por um dos agiotas que estava procurando por ele. Overdose de heroína. Mas aqui está o problema. Antes de morrer, ele aparentemente confessou a um vizinho que os Morales o tinham ameaçado e que ele não podia viver com o medo. Eu senti como se tivessem me atingido. Ele está nos culpando pela morte dele? Pior do que isso. Ele também disse que tínhamos ameaçado toda a família dele, que tínhamos fabricado evidências para incriminá-los e que ele preferia morrer a viver como fugitivo. Mas tudo o que você encontrou sobre eles era verdade. É claro que era verdade. Mas agora a polícia está investigando se nós usamos métodos ilegais para obter essa informação e se pressionamos Michael ao ponto do suicídio. Eu me levantei e comecei a andar pelo escritório. O que isso significa para nós? Significa que nós vamos ser investigados. Significa que eles vão revisar cada método que eu usei para obter informações sobre a família Hayes. E significa que Jennifer agora tem uma razão para voltar. Como se eu a tivesse conjurado, o telefone de Richard tocou naquele momento. Richard Morales! Ele atendeu. Eu pude ouvir a voz histérica de Jennifer mesmo do outro lado da mesa. Eles assassinaram meu irmão. Vocês o mataram. Jennifer, eu sinto muito pela sua perda, mas não me venha com condolências falsas. Eu sei que vocês fizeram isso. Vocês o ameaçaram até que ele não pôde mais suportar. Richard colocou o telefone no viva voz. Michael se suicidou, Jennifer. Essa foi a escolha dele. Ele se suicidou porque vocês o encurralaram. Vocês destruíram minha família sistematicamente e agora vocês vão pagar. Isso é uma ameaça? É uma promessa. Eu vou voltar e eu vou lutar pelo meu filho. E eu vou garantir que o mundo inteiro saiba exatamente que tipo de monstros vocês são. A linha caiu. Richard e eu nos olhamos. Bem, eu disse finalmente, eu acho que as coisas acabaram de ficar complicadas. Hope, eu preciso que você entenda uma coisa. O que eu fiz para proteger nossa família foi necessário, mas nem tudo foi completamente, digamos, por canais oficiais. O que isso significa exatamente?
Significa que se a polícia investigar muito a fundo, eles vão descobrir que algumas das minhas fontes de informação podem ser problemáticas, os dispositivos de vigilância que eu usei, alguns dos métodos de pressão que eu apliquei aos agiotas. Richard, você fez algo ilegal? Meu irmão ficou em silêncio por um momento muito longo. Eu fiz o que era necessário para proteger minha família. Mas sim, algumas das coisas que eu fiz poderiam ser interpretadas como eticamente cinzentas. Eu senti o pânico crescendo no meu peito. Quão cinzentas? Os dispositivos de vigilância que eu instalei na casa de Carol foram sem um mandado judicial. A pressão que eu apliquei aos agiotas envolveu compartilhar informações pessoais que eu obtive através de métodos não exatamente legais. E pode ser que eu tenha influenciado a decisão de Robert Hayes de apresentar essas acusações contra Carol, oferecendo-lhe certos incentivos. Você o subornou? Eu prefiro pensar nisso como compensação pelo tempo e aborrecimento dele. Eu me sentei pesadamente. Richard, o que nós vamos fazer? Nós vamos contratar os melhores advogados do país. Nós vamos apresentar nossa evidência sobre o que a família Hayes fez com Matthew e nós vamos esperar que a verdade seja suficiente. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, eu sabia que não seria tão simples. Jennifer agora tinha munição real contra nós. E conhecendo a natureza manipuladora dela, ela a usaria da maneira mais prejudicial possível. Naquela tarde, o detetive Ricardo Mendes chegou à minha casa. Ele era um homem de meia idade com olhos inteligentes e uma maneira de falar que sugeria que ele tinha visto todo tipo de situações familiares complicadas. Senhora Morales, eu entendo que tem havido uma certa tensão entre sua família e a família Hayes. Tensão, eu repeti. É uma maneira interessante de descrever uma tentativa de assassinato. Sim, sobre isso. Eu entendo que vocês têm certas gravações que supostamente provam que a família Hayes conspirou para ferir seu neto. Supostamente? Bem, a legalidade dessas gravações está sendo questionada. Parece que elas foram obtidas sem conhecimento ou consentimento das pessoas gravadas. Aí estava. O problema que Richard tinha antecipado. Detetive, mesmo que as gravações fossem problemáticas, isso não muda o fato de que eu vi com meus próprios olhos como eles empurraram meu neto na água. Eu entendo, mas eu também entendo que seu irmão tem exercido uma certa pressão sobre os membros da família Hayes. Pressão que pode ter contribuído para a morte de Michael Hayes. Michael Hayes era um criminoso com dívidas de jogo e problemas com drogas. Ele não precisava de ajuda externa para se autodestruir. O detetive Mendes tomou notas cuidadosamente. Seu irmão lhe contou como ele obteve a informação sobre os problemas financeiros da família Hayes. Richard é um homem de negócios bem-sucedido. Ele tem contatos em muitas indústrias. Sim, nós temos investigado alguns desses contatos. Muito interessantes, alguns deles. A maneira como ele disse isso me fez entender que Richard tinha razão em se preocupar. Eles tinham estado investigando meu irmão e aparentemente tinham encontrado coisas que não gostavam. Detetive, o senhor está aqui para prender alguém ou para fazer perguntas? Por enquanto, apenas perguntas. Mas, senhora Morales, eu quero que a senhora entenda que isto é uma investigação séria. Um homem morreu. E há alegações de que sua família usou métodos ilegais para assediar a família desse homem. E as alegações de que essa família tentou matar um menino de 5 anos também estão sendo investigadas. Mas eu entendo que a principal testemunha desses eventos é a senhora e que a senhora tem óbvias razões para ser preconceituosa contra a família Hayes. Eu me levantei. Detetive, meu neto tem cicatrizes na cabeça de onde ele bateu no gelo. Ele tem pesadelos sobre se afogar. Esses não são produtos do meu preconceito. Não, não são. Mas os métodos que seu irmão usou para obter informações e exercer pressão sobre a família Hayes podem ser problemáticos. Depois que o detetive se foi, eu liguei imediatamente para Richard. Eu já sei, ele disse antes que eu pudesse falar. Mendes também me visitou.
Hope, nós precisamos conversar com David. É possível que tenhamos que tomar algumas decisões difíceis. Naquela noite, depois que Matthew dormiu, David, Richard e eu nos sentamos na minha sala para ter a conversa que eu estava temendo. A situação é mais complicada do que pensávamos, começou Richard. Há uma possibilidade real de eu enfrentar acusações criminais pelos métodos que eu usei para proteger esta família. David parecia devastado. Tio, você não pediu para se meter nisso. Você fez isso para nos proteger. E eu faria de novo. Mas agora nós temos que decidir como proceder. Nós podemos lutar contra isso nos tribunais, mas vai ser caro, público, e não há garantia de que nós vamos vencer. Qual é a alternativa? Eu perguntei. Negociar. Pode ser que eu possa aceitar certas acusações menores em troca de eles não prosseguirem com acusações mais sérias. Mas isso significaria admitir culpa. Não! David se levantou. Você não pode admitir culpa por nos proteger daquela gente. David, eu disse gentilmente, pode ser que essa seja a melhor opção. Não é justo, mãe. Tio Richard nos salvou. Ele nos salvou a todos. A vida não é justa, filho, mas às vezes nós temos que tomar as melhores decisões possíveis com as opções que nós temos. Meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas algo me disse para atender. Hope? Era Jennifer, mas a voz dela soava diferente, mais calma, mais controlada. O que, conhecendo Jennifer, era mais assustador do que quando ela gritava. O que você quer, Jennifer? Eu quero fazer um acordo. Reúna-se comigo amanhã às 2 no Café Central. Continuou Jennifer com aquela voz perigosamente calma que eu não reconhecia. Venham você, David e seu irmão. É hora de terminarmos isso. Terminarmos o quê, exatamente? Esta guerra que seu irmão começou, que resultou na morte do meu irmão. Eu queria desligar, mas algo no tom dela me fez pausar. Que tipo de acordo? Isso nós discutiremos amanhã, mas Hope, se vocês não vierem, eu lhes prometo que isso vai piorar muito antes de melhorar. E ela desligou. Richard e David tinham ouvido o meu lado da conversa. Nós realmente vamos nos reunir com ela? Perguntou David. Sim, respondeu Richard, e a decisão em sua voz me surpreendeu. Nós precisamos saber o que ela está planejando e nós precisamos avaliar o quão perigosa ela é agora que ela voltou. Na manhã seguinte, eu contratei a Dona Clara, uma vizinha em quem eu confiava, para cuidar de Matthew. Eu não ia levá-lo para nenhum lugar onde Jennifer pudesse estar, não importa quão público fosse o lugar. O Café Central ficava no coração do distrito comercial, sempre cheio de gente. Um lugar inteligente para uma reunião que poderia se tornar hostil. Nós chegamos às 2 em ponto e a encontramos em uma mesa de canto, já esperando. A transformação de Jennifer em apenas uma semana era surpreendente. Ela tinha perdido peso. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado de novo, e ela usava um terno preto que a fazia parecer que estava participando de um funeral. Talvez estivesse. Sentem-se, ela disse sem se levantar ou oferecer condolências básicas. Nós nos sentamos cautelosamente. Richard imediatamente tomou controle da conversa. Eu lamento a morte do seu irmão, Jennifer, mas eu quero que você entenda que... Cale a boca! Ela o interrompeu com uma frieza que me gelou o sangue. Eu falei com você por telefone. Agora é a minha vez de falar. Ela colocou uma pasta na mesa. Vocês sabem o que é isso? Nenhum de nós respondeu. É tudo o que eu tenho coletado sobre seu irmão e seus métodos de negócios nos últimos 7 anos. Ela abriu a pasta e começou a tirar fotografias e documentos. Subornos a inspetores de construção, ameaças a concorrentes, trabalhadores ilegais, evasão fiscal. Meu estômago afundou. Richard se manteve impassível, mas eu vi uma linha de tensão em sua mandíbula. De onde você tirou tudo isso? Perguntou David. Meu irmão Michael não era apenas um perdedor viciado em jogos. Como vocês pensavam, ele também era contador e muito bom em encontrar discrepâncias em registros financeiros. Jennifer sorriu, e era o sorriso de um tubarão. Antes de morrer, ele me deu tudo isso
E Richard finalmente falou. E amanhã, tudo isso vai para o jornal local, para o Ministério Público e para a Receita Federal. A menos que... Aqui vem, eu murmurei. A menos que vocês retirem todas as acusações contra minha família, admitam publicamente que fabricaram evidências e me devolvam a custódia do meu filho. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Finalmente, David falou. Você está louca se pensa que eu vou te entregar Matthew depois do que você fez. O que eu fiz? Jennifer riu, mas não havia humor no som. A única coisa que eu fiz foi levar meu filho para um dia de família no lago. Todo o resto são as fantasias paranoicas de uma sogra ciumenta e vingativa. Nós temos gravações. Vocês têm gravações ilegais que nenhum tribunal aceitaria como evidência. Gravações obtidas por um homem que, de acordo com esta pasta, tem violado leis por anos. Richard se inclinou para a frente. Jennifer, mesmo que você tenha informações sobre meus negócios, isso não muda o fato de que sua família tentou matar Matthew. Prove isso em um tribunal, mas enquanto isso, esta informação sobre você se torna pública. Sua empresa entra em colapso. Você provavelmente vai para a cadeia. E David fica sem emprego porque, sejamos honestos, quem vai contratar o sobrinho de Richard Morales uma vez que tudo isso sair? A estratégia era diabolicamente brilhante. Ela não estava tentando provar a inocência dela. Ela estava criando dano colateral suficiente que nós não poderíamos nos dar ao luxo de lutar contra ela. Que garantia nós temos de que você não vai usar esta informação mesmo se nós concordarmos? Perguntou David. A mesma garantia que vocês me deram quando me ameaçaram para deixar a cidade. Minha palavra. Sua palavra não vale nada, eu respondi. Talvez, mas é a única opção que vocês têm. Richard estudou os documentos à sua frente. Eu podia ver que ele estava avaliando o quanto de dano real eles podiam causar. Quanto tempo você nos dá para decidir? Ele perguntou finalmente. 24 horas. Amanhã às 2 eu quero uma resposta. E Jennifer se dirigiu diretamente a mim. Eu quero que você entenda uma coisa. Isso não é mais sobre dinheiro de seguro ou heranças. Isto é pessoal. Você matou meu irmão com sua necessidade obsessiva de controlar a vida do seu filho. Agora você vai pagar por isso. Ela se levantou para sair, mas David a deteve. Jennifer, só uma pergunta. Vocês realmente planejavam matar Matthew? Por um momento eu vi um vislumbre de algo em seus olhos. Culpa. Arrependimento, mas passou rapidamente. David, seu filho é meu filho. Eu jamais faria mal a ele. Isso não responde minha pergunta. É a única resposta que você vai receber. Depois que ela se foi, nós três ficamos sentados em silêncio por vários minutos. Quão ruim é isso? Eu perguntei finalmente a Richard. Ruim? Não tudo, mas o suficiente para causar sérios problemas. Problemas de cadeia? Possivelmente. Definitivamente problemas que arruinariam minha empresa e afetariam a capacidade de David de conseguir emprego em qualquer lugar da região. David parecia miserável. Tio, eu não posso deixar você pagar o preço por me proteger. E eu não posso deixar aquela mulher voltar para a vida de Matthew, eu respondi. Então, o que nós fazemos? Perguntou David. Richard ficou em silêncio por um momento muito longo. Há uma terceira opção, mas vocês não vão gostar. Qual? Nós desaparecemos. Nós três? Eu liquido meus ativos. Vocês se mudam para longe, muito longe, onde Jennifer não possa encontrá-los. Fugir? David soou horrorizado. Abandonar nossas vidas? Às vezes fugir é a opção mais inteligente, especialmente quando o inimigo tem melhor posição. Não, eu disse firmemente. Eu não vou fugir daquela mulher. E eu não vou deixar Matthew crescer como um fugitivo. Então nós temos que encontrar outra maneira de neutralizá-la, disse Richard. Como? Eu não sei ainda, mas eu conheço alguém que pode ter ideias.
Naquela noite, depois que David foi para casa, ele tinha decidido se mudar para um apartamento perto da minha casa, para manter uma certa normalidade para Matthew. Eu fiquei acordada até tarde pensando em nossas opções. Todas pareciam terríveis. Ceder às exigências de Jennifer significava entregar Matthew a uma mulher que tinha estado presente quando a família dela tentou matá-lo. Lutar contra ela significava arriscar a liberdade de Richard e o futuro de David. Fugir significava abandonar tudo o que tínhamos construído. Mas havia uma quarta opção que continuava aparecendo na minha mente. Uma opção que Richard tinha mencionado obliquamente, mas que não tinha articulado completamente. Se Jennifer desaparecesse permanentemente, todos os nossos problemas seriam resolvidos. Era um pensamento terrível. Era o tipo de pensamento que eu nunca pensei que seria capaz de ter. Mas quando eu pensava em Matthew, quando eu lembrava de vê-lo afundar sob a água gelada, quando eu imaginava ter que entregá-lo àquela mulher, meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Richard. "Você também não consegue dormir?" ele perguntou. "Não." "Você encontrou a pessoa de quem você estava falando?" "Sim. Nós vamos nos reunir com ele amanhã de manhã, antes do nosso encontro com Jennifer." "É legal?" Houve uma pausa longa. "Hope, você realmente quer saber?" Eu não respondi, mas também não desliguei. "Nós nos vemos amanhã às 9 no meu escritório", ele disse finalmente. Naquela noite, eu sonhei com Matthew, mas em vez de afundar sob a água, desta vez eu o via sendo levado por Jennifer, gritando meu nome enquanto eles desapareciam na distância. Eu acordei com a absoluta certeza de que eu faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para evitar que aquele sonho se tornasse realidade. Às 9 da manhã seguinte, eu estava sentada no escritório de Richard em frente a um homem que parecia um contador, magro, de meia idade, com óculos e uma pasta marrom que ele mantinha fechada em seu colo. O nome dele era Arthur Vega, e de acordo com Richard, ele era muito bom em resolver problemas complicados para pessoas que podiam pagar. "Senhora Morales", disse Arthur com a voz suave, "seu irmão me explicou a situação. Eu entendo que a senhora se encontra em uma posição muito difícil." Eu assenti, sem ter certeza do que exatamente ele esperava desta reunião. "Antes de prosseguir, eu preciso saber exatamente o que a senhora está disposta a fazer para proteger sua família." A pergunta me pegou de surpresa. "Eu não entendo." Há diferentes níveis de solução para problemas como o seu. Alguns envolvem trabalho legal, mas complicado. Outros envolvem métodos que a senhora prefere não questionar. Eu preciso saber quais são seus limites. Eu olhei para Richard, que assentiu levemente. "Diga a verdade, Hope." "Eu não quero que ninguém morra", eu disse finalmente, "mas eu não posso deixar aquela mulher levar meu neto." Arthur assentiu como se tivesse ouvido aquela resposta muitas vezes antes. "Eu entendo. E eu devo lhe dizer que há maneiras de neutralizar a Sra. Hayes sem recorrer a métodos permanentes." Ele abriu sua pasta e tirou vários documentos. "Eu tenho investigado Jennifer Hayes desde ontem à noite. A informação que ela tem sobre seu irmão é real, mas eu também descobri algumas coisas interessantes sobre ela." "Como o quê?" "Como o fato de que ela foi casada anteriormente. 2 vezes, na verdade. E ambos os maridos anteriores morreram em circunstâncias convenientes." Meu sangue gelou. "Morreram?" "O primeiro morreu em um acidente de carro 6 meses depois que ela aumentou consideravelmente a apólice de seguro de vida dele. O segundo morreu de uma aparente intoxicação alimentar, também depois de mudanças recentes em seu testamento." Richard se inclinou para a frente. "Você está sugerindo que..." "Eu não estou sugerindo nada. Eu estou apenas apresentando fatos. Fatos que poderiam ser muito interessantes para as autoridades adequadas." "Por que ela não foi investigada antes?" eu perguntei. "Porque até agora ninguém tinha conectado os pontos. Os acidentes ocorreram em diferentes cidades, com nomes diferentes. Jennifer é muito boa em mudar identidades." Arthur pegou mais papéis.
Eu também descobri que seu irmão Michael não se suicidou. O quê? Ele foi assassinado, mas feito para parecer suicídio, e eu tenho evidências que apontam diretamente para Jennifer. O silêncio no escritório era absoluto. Jennifer matou o próprio irmão, eu murmurei. Aparentemente, Michael tinha começado a se sentir culpado sobre o que eles fizeram com seu filho. Ele tinha contatado um advogado sobre fazer uma confissão completa. Jennifer não podia permitir isso. Como você sabe tudo isso? Eu tenho contatos em muitos lugares úteis, mas a pergunta importante é: o que vocês querem fazer com esta informação? Richard e eu nos olhamos. Quais são nossas opções? Eu perguntei. Opção 1. Nós levamos esta informação para a polícia. Jennifer é presa por assassinato. A chantagem dela se torna inútil porque ninguém vai acreditar em uma assassina múltipla. Essa soa como a opção óbvia, exceto que a investigação leva tempo, meses, talvez anos, e enquanto isso, ela pode causar muito dano com a informação que ela tem sobre seu irmão. Opção 2. Nós confrontamos Jennifer diretamente com esta informação. Nós oferecemos a ela uma troca. Ela desaparece permanentemente e nós não entregamos a evidência de assassinato para a polícia. E se ela recusar, então nós procedemos com a opção 1. Era brilhante em sua simplicidade, mas havia algo que me incomodava. Arthur, como nós sabemos que esta evidência é real? Como nós sabemos que você não a fabricou? Ele sorriu pela primeira vez desde que eu o conheci. Porque a senhora Hayes não é tão inteligente quanto pensa. Quando ela matou Michael, ela usou seu próprio carro para chegar ao apartamento dele. Um carro que tem GPS integrado, e as seguradoras guardam esses dados por anos. Ele pegou uma última pasta. Eu também tenho registros de chamadas telefônicas entre Jennifer e Michael na noite em que ele morreu. Registros que mostram que ela o contatou 3 vezes depois da hora estimada da morte. Como você conseguiu esses registros? Arthur trocou um olhar com Richard. Como eu disse, eu tenho contatos em lugares úteis. 2 horas depois, eu estava de volta no Café Central, mas desta vez eu me sentia como se tivesse todo o poder. Jennifer chegou exatamente às 2, parecendo confiante e pronta para a batalha. Vocês tomaram uma decisão? Ela perguntou sem preâmbulos. Sim, eu respondi. Mas primeiro, nós queremos te mostrar algo. Eu coloquei uma pasta na mesa, a mesma classe de pasta que ela tinha usado no dia anterior. O que é isso? Informação sobre seus casamentos anteriores, informação sobre as mortes convenientes dos seus ex-maridos, e informação sobre o que realmente aconteceu com seu irmão Michael. Eu vi o momento exato em que ela percebeu que tínhamos descoberto a verdade. O rosto dela passou por choque, medo e depois se fixou em uma máscara de desafio. Eu não sei do que você está falando. Eu estou falando de GPS que coloca você no apartamento de Michael na noite em que ele morreu. Eu estou falando de registros de seguro que mostram um padrão muito interessante nas mortes dos seus maridos. E eu estou falando de evidência forense que prova que Michael não injetou aquela heroína sozinho. Jennifer ficou muito quieta. O que vocês querem? Nós queremos o mesmo que você nos pediu ontem, que você desapareça, permanentemente. E se eu recusar? Então esta informação vai para a polícia em 1 hora e você enfrenta acusações por assassinato múltiplo em vez de simplesmente desaparecer e começar uma nova vida em algum lugar distante. Isto é chantagem. Sim, eu concordei. É, exatamente como o que você estava fazendo ontem. Jennifer me estudou por um longo momento. E se eu aceitar, que garantia eu tenho de que vocês não vão usar esta informação contra mim depois? A mesma garantia que você me deu ontem, minha palavra. E Matthew? David apresenta documentos de divórcio por abandono. Você nunca responde, nunca mais volta. Matthew cresce sem saber quem você realmente é. Jennifer fechou os olhos. Quando ela os abriu, toda a luta tinha saído deles. Quanto tempo eu tenho? 24 horas. Eu quero ver Matthew, uma vez, para me despedir. Não. Hope, não, Jennifer.
Você perdeu esse direito, múltiplas vezes. Ela se levantou lentamente. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela parecia derrotada. Há mais alguma coisa? Ela perguntou. Apenas uma coisa, disse Richard falando pela primeira vez durante toda a conversa. Se você alguma vez mudar de ideia sobre permanecer longe, se você alguma vez tentar entrar em contato com esta família de novo, não vai ser apenas evidência de assassinato que vai para a polícia. Entendido? Jennifer assentiu sem dizer uma palavra e se foi. Naquela noite, David veio jantar com Matthew e comigo. Meu neto estava de excelente humor, completamente inconsciente do drama que tinha estado se desenrolando ao redor dele. Vovó Hope, a mamãe vai vir para casa logo? Ele perguntou enquanto nós comíamos. David e eu trocamos olhares. Nós tínhamos estado nos preparando para esta conversa. Matthew, disse David gentilmente. A mamãe teve que ir para muito longe a trabalho. Ela vai ficar fora por muito tempo. Mas ela vai voltar? Nós não sabemos, filho, mas você e eu vamos ficar bem. E a vovó Hope vai estar aqui para nos ajudar. Matthew considerou isso por um momento. Depois deu de ombros com a adaptabilidade das crianças. Eu posso comer mais purê de batata? No dia seguinte, Arthur confirmou que Jennifer tinha comprado uma passagem de ônibus para o Rio de Janeiro. De lá, aparentemente ela tinha pegado um voo para a cidade do México. Seu rastro tinha esfriado depois disso. Você acha que ela vai se manter longe? Eu perguntei a Richard. Eu acho que ela é inteligente o suficiente para saber que não tem opções, e eu acho que a evidência que nós temos sobre ela é sólida o suficiente para mantê-la honesta. E a informação que ela tinha sobre você? Arthur cuidou disso também. Parece que Michael não era o único contador brilhante. Alguns registros foram corrigidos e algumas testemunhas decidiram que talvez não viram o que pensaram que viram. Eu não perguntei por mais detalhes. Há coisas que é melhor não saber. Uma semana depois, David apresentou os papéis de divórcio por abandono. Não houve resposta de Jennifer, exatamente como tínhamos concordado. 2 meses depois, um juiz concedeu a David a custódia completa de Matthew. 6 meses depois, nós tínhamos nos estabelecido em uma nova rotina. David tinha se mudado para uma casa a 3 quarteirões da minha. Matthew passava as tardes comigo depois da escola. Aos domingos, nós jantávamos juntos. Era a vida familiar que eu tinha estado sonhando por anos. Mas às vezes, nas noites tranquilas, quando Matthew estava dormindo e a casa estava silenciosa, eu me pegava pensando em Jennifer, perguntando-me onde ela estava, o que ela estava fazendo, se ela alguma vez se arrependia das decisões que tinha tomado, e perguntando-me se algum dia ela teria a audácia de voltar. 18 meses depois, eu pensei que finalmente poderíamos respirar aliviados. Matthew tinha começado o 1º ano e estava florescendo. Ele não tinha mais pesadelos sobre a água e a cicatriz em sua testa tinha sarado até se tornar uma linha tênue que o médico dizia que desapareceria completamente com o tempo. David tinha encontrado um novo emprego como engenheiro-chefe em uma empresa de tecnologia e tinha começado a namorar uma professora chamada Sofia, que Matthew adorava. Pela primeira vez em anos, meu filho parecia genuinamente feliz. Richard tinha resolvido seus problemas legais. Aparentemente, as testemunhas contra ele tinham decidido que suas memórias não eram tão confiáveis quanto pensavam inicialmente. Sua empresa estava mais próspera do que nunca. Eu tinha começado a ter aulas de dança nas noites de terça-feira e tinha feito novas amizades com mulheres da minha idade que sabiam como aproveitar a vida. Tudo era perfeito, perfeito demais. Eu devia ter sabido que não podia durar. O primeiro sinal de que algo estava errado veio na forma de uma professora preocupada. Senhora Morales, disse a professora Clara por telefone, Matthew tem agido de forma estranha nos últimos dias. Muito quieto, muito assustado. Aconteceu alguma coisa em casa? Não que eu saiba. Que tipo de comportamento? Ele se esconde durante o recreio, não quer participar de atividades em grupo. E ontem, quando uma mãe voluntária veio para a aula, ele se escondeu debaixo da mesa dele e começou a chorar. Meu estômago apertou.
Como era essa mãe voluntária? Mulher latina, cabelo castanho, muito bem vestida. Ela disse que estava interessada em observar as aulas porque estava considerando matricular o filho dela aqui no próximo ano. Ela disse o nome dela? Sim, Martha Hayes. O mundo parou ao meu redor. Jennifer tinha voltado, usando o sobrenome do marido da mãe dela, e tinha estado na escola de Matthew. Professora Clara, eu vou buscar Matthew agora mesmo. E por favor, não permita que nenhum visitante se aproxime dele sem minha autorização específica. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Eu cheguei à escola em 10 minutos, violando provavelmente uma dúzia de leis de trânsito. Eu encontrei Matthew no escritório do diretor, sentado em uma cadeira que parecia engoli-lo, com lágrimas secas nas bochechas. Vovó Hoppy, ele correu para mim assim que me viu. Havia uma senhora que se parecia com a mamãe, mas não era a mamãe, e eu fiquei com medo. Eu o abracei firmemente, sentindo seu pequeno corpo tremer. Onde você a viu, meu amor? Na sala de aula. Ela estava conversando com a professora Clara, e quando ela me viu, ela sorriu daquele jeito que me dá medo. Que jeito? Como quando a mamãe estava brava, mas fingia que não estava. Meu neto de 6 anos tinha reconhecido instintivamente a ameaça, mesmo quando os adultos ao redor dele não tinham. Os adultos muitas vezes perdemos. No carro, eu disquei o número de Richard. Jennifer está de volta. Eu disse assim que ele atendeu. Você tem certeza? Ela estava na escola de Matthew hoje, usando o nome Martha Hayes. Ela falou com Matthew? Não diretamente, mas ele a viu. Ele a reconheceu. Ele está aterrorizado. Houve uma pausa longa. Hope, leve-o para minha casa. Agora. E ligue para David. Nós precisamos nos reunir esta noite. O que você acha que ela está planejando? Eu não sei, mas o fato de ela estar usando o sobrenome da mãe significa que ela provavelmente tem planejado isso há meses. Naquela noite, depois que Matthew dormiu no quarto de hóspedes de Richard, os 3 adultos nos reunimos em seu escritório para planejar nossa resposta. Primeiro, disse Richard, nós precisamos confirmar que realmente é ela e não alguém que se parece com ela. Como? Arthur vai revisar as câmeras de segurança da escola. Se for Jennifer, ele vai conseguir identificá-la. E depois? Depois, nós decidimos como lidar com isso, porque claramente as ameaças não foram suficientes para mantê-la longe. David tinha estado estranhamente quieto durante toda a conversa. E se ela estiver apenas tentando ver Matthew? Ele perguntou finalmente. E se ela realmente sente falta dele e não está planejando nada malicioso? Richard e eu o olhamos como se ele tivesse perdido a cabeça. David, eu disse gentilmente, esta é a mulher que estava presente quando a família dela tentou afogar seu filho, que matou o próprio irmão para evitar que ele confessasse, que chantageou nossa família. Ela não está aqui por sentimentos maternos. Mas talvez... Não, interrompeu Richard firmemente. Não há talvez com pessoas como Jennifer. O retorno dela significa que ela está planejando algo e nossa prioridade é proteger Matthew. O telefone de Richard tocou. Era Arthur. O que você encontrou? Perguntou Richard, colocando o telefone no viva-voz. É definitivamente Jennifer Hayes. As câmeras a capturaram claramente, mas há mais uma coisa que vocês precisam saber. O quê? Ela não veio sozinha. Há um homem com ela, alguém que eu já vi antes em minhas investigações sobre casamentos convenientes e golpes de seguro. Quem é? O nome dele é Carl Mendes. Ele é conhecido por ajudar mulheres como Jennifer a resolver problemas familiares complicados. O ar no escritório ficou denso com tensão. Que tipo de problemas? Perguntou David. O tipo que geralmente resulta em acidentes convenientes para ex-maridos e pessoas que se metem no caminho de heranças. Você está dizendo que eles planejam matar David? Minha voz soou estrangulada. Eu estou dizendo que a presença dele aqui não é coincidência.
Jennifer claramente decidiu que ter Matthew de volta vale o risco de voltar, e Carl Mendes não trabalha de graça. Onde eles estão hospedados? Perguntou Richard. Isso é o que eu estou tentando descobrir. Mas, Richard, há mais uma coisa. O quê? Carl Mendes não é apenas um criminoso comum. Ele tem conexões sérias, gente que pode fazer seus contatos parecerem escoteiros. Eu entendi a implicação imediatamente. Jennifer tinha voltado com reforços. Reforços que poderiam neutralizar as vantagens que Richard normalmente teria em situações como esta. O que você recomenda? Perguntou Richard. Eu recomendo que vocês considerem deixar a cidade, esta noite. Fugir de novo? Fugir e viver, ou ficar e arriscar que Matthew acabe órfão? David ficou pálido. Você realmente acha que eles matariam todos nós? Eu acho que Jennifer passou 18 meses planejando isso. Eu acho que ela aprendeu com seus erros anteriores, e eu acho que desta vez ela não está fazendo prisioneiros. Depois que Arthur desligou, nós ficamos sentados em silêncio por vários minutos. Eu não vou fugir, eu disse finalmente. Não de novo, não dela. Hope. Não, Richard. Eu passei muitos anos da minha vida sendo vítima daquela mulher. Eu não vou passar meus anos dourados correndo de cidade em cidade porque ela decidiu voltar. Então, o que você sugere? Eu sugiro que nós a confrontemos diretamente, mas desta vez em nossos termos. Como? Uma ideia tinha estado se formando na minha mente enquanto Arthur falava. Uma ideia perigosa, arriscada, mas que poderia resolver nosso problema permanentemente. Nós damos a ela o que ela quer. Eu disse lentamente. O quê? Nós damos a ela acesso a Matthew, mas sob nossas condições, em nosso território, com nossas regras. David se levantou abruptamente. Você está sugerindo que nós usemos meu filho como isca? Eu estou sugerindo que nós criemos uma situação onde Jennifer tenha que vir até nós, onde nós possamos controlar o ambiente e o resultado. É muito arriscado, protestou David. Viver com medo pelo resto de nossas vidas é mais arriscado, eu respondi. Matthew vai crescer sempre olhando por cima do ombro, se perguntando quando a mãe dele vai aparecer. Nós vamos envelhecer nos perguntando quando ela vai atacar de novo. Isto precisa acabar, agora. Richard me estudou cuidadosamente. O que você tem em mente? Eu tenho em mente que amanhã Jennifer vai receber uma mensagem muito interessante. Uma mensagem que ela não vai poder ignorar. Que tipo de mensagem? Eu sorri e senti um eco da mulher que tinha salvado seu neto de um lago gelado 18 meses antes. O tipo de mensagem que uma avó desesperada envia quando seu mundo está desmoronando e ela precisa de ajuda urgentemente. Na manhã seguinte, Arthur ligou com notícias que confirmaram meus piores medos e minhas melhores esperanças. Eu encontrei onde eles estão hospedados. Eles têm um quarto no Hotel Imperial, sob nomes falsos, mas Hope, eu também interceptei uma conversa entre Jennifer e Carl Mendes. O que eles disseram? Eles estão planejando sequestrar Matthew amanhã quando ele sair da escola. O plano é levá-lo para fora do país, onde as leis de custódia são diferentes e onde David não poderá tocá-lo. Eu senti como se tivessem me atingido com um martelo. Sequestrá-lo? A mais, uma vez que eles tenham Matthew em segurança, eles planejam voltar por David. Carl é especialista em fazer mortes parecerem acidentes. E eu? Eles veem você como menos importante? Eles provavelmente deixariam você viva, mas sem família, sem propósito. Era diabolicamente cruel, mesmo para Jennifer, tirar meu neto e meu filho, deixando-me viva para sofrer a perda pelo resto da minha vida. Arthur, eu preciso que você faça algo por mim. O quê? Eu preciso que você se certifique de que Jennifer receba uma mensagem muito específica esta tarde. Eu expliquei meu plano. Era arriscado ao ponto de ser suicida, mas era a única maneira de terminar isso de uma vez por todas. 2 horas depois, Jennifer recebeu uma mensagem de texto de um número que ela não podia rastrear. David sofreu um acidente. Ele está no hospital.
Matthew está comigo e está histérico. Ele precisa da mãe dele. Venha sozinha para o Parque Ibirapuera às 20 horas. Banco ao lado do lago. Hope. Era exatamente o tipo de mensagem que uma avó desesperada enviaria se realmente precisasse de ajuda. E conhecendo a arrogância de Jennifer, eu sabia que ela não resistiria à oportunidade de aparecer como a mãe resgatando seu filho em crise. É claro que ela não viria sozinha. Ela traria Carl Mendes. Mas isso estava bem. Era exatamente o que eu precisava que acontecesse. O Parque Ibirapuera era perfeito para o que eu tinha planejado. Grande, com muitas trilhas e esconderijos, mas também com espaço aberto suficiente para o que eu precisava fazer. E o banco, ao lado do lago, o mesmo lago onde Jennifer tinha estado presente quando a família dela tentou afogar Matthew, tinha um simbolismo que eu apreciava. Às 19h30, eu estava sentada no banco, aparentemente sozinha. Matthew estava seguro na casa de Richard com 3 guarda-costas que meu irmão tinha contratado. David estava perfeitamente bem, escondido com Richard em uma posição onde eles podiam ver todo o parque, mas não serem vistos. Arthur e seus contatos estavam posicionados estrategicamente ao redor do parque. Não era legal, mas depois de tudo o que tinha acontecido, a legalidade tinha deixado de ser minha principal preocupação. Às 20h05, Jennifer apareceu. Ela vinha sozinha, pelo menos aparentemente, caminhando rapidamente em direção ao banco com uma expressão de preocupação maternal convincente. Hope, onde está Matthew? Como está David? Sente-se, Jennifer. Ela se sentou cautelosamente na outra extremidade do banco. Onde está meu filho? Seguro, longe de você. A máscara de preocupação escorregou imediatamente do rosto dela. O que é isso? Isto é o fim do jogo, Jennifer. Nós sabemos que você planeja sequestrar Matthew amanhã. Nós sabemos sobre Carl Mendes. Nós sabemos de tudo. Jennifer riu, mas não havia humor no som. Se você sabe de tudo isso, por que você está aqui sozinha? Quem disse que eu estou sozinha? Como em resposta às minhas palavras, Carl Mendes saiu de trás de uma árvore próxima. Ele era exatamente como eu o tinha imaginado. Grande, intimidante, com o tipo de rosto que tinha visto muita violência. Senhora Morales, ele disse com a voz áspera, eu acho que a senhora e eu precisamos ter uma conversa. Eu tenho certeza que sim. Carl se aproximou até ficar a poucos metros do banco. Jennifer me contou tudo sobre a senhora, sobre sua família, sobre os problemas que vocês causaram. Problemas? É assim que você chama proteger uma criança de assassinos? É assim que eu chamo interferir em assuntos familiares que não lhe dizem respeito. Jennifer se levantou do banco. Carl, apenas a pegue. Nós podemos encontrar Matthew depois. Mas Carl não se moveu. Ele estava me estudando com uma expressão estranha. Senhora Morales, eu posso lhe perguntar uma coisa? É claro. Seu irmão é Richard Morales? Sim. Carl assentiu lentamente, como se aquilo confirmasse algo que ele estava suspeitando. E a senhora sabe quem eu sou? Eu sei que você é um criminoso que ajuda mulheres como Jennifer a se livrar de famílias inconvenientes. Sim, isso é verdade. Mas eu também sou um homem que conhece as regras do jogo, e há certas linhas que não se cruzam. Jennifer olhou para ele com alarme crescente. Carl, do que você está falando? Eu estou falando do fato de que sua sogra é irmã de Richard Morales, e eu não me meto com a família de Richard Morales. Mas nós temos um acordo. Nós tínhamos um acordo antes de eu saber quem ela realmente era. Carl se dirigiu a mim. Senhora Morales, com o maior respeito, eu acho que há um mal-entendido aqui. Que tipo de mal-entendido? Jennifer me disse que a senhora e sua família tinham estado chantageando-a, ameaçando-a, que a tinham separado ilegalmente de seu filho. E agora eu acho que talvez eu não tenha ouvido a história toda. Jennifer parecia cada vez mais desesperada. Carl, nós temos um acordo. Você me prometeu que me ajudaria. Eu prometi que te ajudaria com um problema familiar.
Eu não prometi que eu cometeria suicídio profissionalmente. Naquele momento, Richard saiu de seu esconderijo, seguido por David e 3 homens que eu não reconheci, mas que obviamente trabalhavam para meu irmão. Carl cumprimentou Richard cordialmente. Como você tem estado? Richard, eu devia ter sabido que você estava envolvido nisso. Eu lamento o mal-entendido. Se eu soubesse que Jennifer tinha te contratado, eu teria esclarecido a situação antes. Carl assentiu. Sem problemas. Negócios são negócios. Mas agora que eu entendo a situação real, ele se dirigiu a Jennifer. Nosso acordo está cancelado. Você não pode fazer isso. Claro que eu posso, especialmente quando eu descubro que você mentiu para mim sobre os fatos básicos. Eu não menti. Não. Carl pegou seu telefone e tocou a tela. Imediatamente, a voz de Jennifer encheu o ar do parque. O plano era perfeito até aquela bruxa interferir. O menino se afoga. David fica louco de dor. Era a mesma gravação que Richard tinha usado antes, mas ouvir aquilo de novo, neste contexto, com Jennifer presa e sem saída, tinha um impacto diferente. Você quer me explicar como planejar o assassinato de uma criança de 5 anos conta como ser vítima de chantagem? Perguntou Carl. Jennifer ficou sem palavras pela primeira vez desde que eu a conhecia. Carl, disse Richard, que tal Jennifer e você irem embora daqui agora mesmo e nós esquecermos que esta conversa jamais aconteceu? E ela? Ela vai desaparecer, permanentemente, e desta vez ela vai permanecer desaparecida. Carl olhou para Jennifer com nojo. Senhora, você tem 5 minutos para sair deste parque. Depois disso, eu não posso garantir sua segurança. Mas meu filho... Seu filho está melhor sem você, eu disse me levantando do banco. E se você alguma vez, tentar entrar em contato com ele de novo, não vai ser Carl Mendes o que você vai ter que temer. Jennifer olhou para mim com ódio puro. Isso não termina aqui. Sim, termina aqui, respondeu Richard com a voz final. Porque na próxima vez que você aparecer, não vai haver conversas, não vai haver segundas chances. Entendido? Jennifer olhou ao redor do grupo de homens que a cercavam, percebendo finalmente que ela não tinha poder nesta situação. Sem Carl Mendes, ela era apenas uma mulher sozinha contra uma família que tinha provado repetidamente que fariam qualquer coisa para se proteger. Entendido, ela murmurou finalmente. Perdão, eu não ouvi. Entendido, ela gritou e se foi. Pela segunda vez, mas desta vez eu sabia que seria definitiva. 3 meses depois, Arthur confirmou que Jennifer tinha saído do país. Ela tinha vendido tudo o que possuía e tinha comprado uma passagem de avião para a Europa Oriental, onde as leis de extradição eram complicadas e onde ela poderia começar uma nova vida longe de nós. David finalizou o divórcio e obteve custódia permanente de Matthew sem oposição. 1 ano depois, David se casou com Sofia em uma pequena cerimônia no meu jardim. Matthew foi o portador das alianças, radiante de felicidade por ter finalmente uma família estável e amorosa. Richard nunca enfrentou acusações por seus métodos. Aparentemente, quando você tem o tipo de informação que ele tinha sobre outras pessoas, essas pessoas preferem não fazer perguntas incômodas. Eu continuei tendo minhas aulas de dança e adicionei aulas de culinária internacional. Aos 56 anos, eu finalmente estava vivendo a vida que eu queria, cercada pela família que eu merecia. Às vezes, quando Matthew está brincando no meu jardim e David e Sofia estão preparando o jantar na minha cozinha, eu penso naquela tarde terrível no lago congelado que começou tudo isso. Eu penso na mulher assustada e submissa que eu era então, sempre tentando manter a paz, sempre aceitando migalhas de amor da minha própria família. Aquela mulher morreu na água gelada quando eu salvei meu neto. A mulher que emergiu daquele lago era alguém completamente diferente. Alguém que sabia seu próprio valor. Alguém que não aceitaria menos do que merecia. Alguém que protegeria sua família, não importa o custo.
Jennifer pensou que podia destruir os Morales. Em vez disso, ela nos ensinou exatamente de que éramos feitos. E agora, todo domingo, quando minha família se reúne ao redor da minha mesa para jantar, eu levanto minha taça e faço o mesmo brinde. Pela família que nós escolhemos, pelo amor que nós protegemos e pela força que nós encontramos quando mais precisamos. Matthew sempre pergunta o que isso significa. Algum dia, quando ele for mais velho, eu vou contar a história toda. Eu vou contar a ele sobre a verdadeira mãe dele, sobre o dia no lago, sobre tudo o que nós fizemos para mantê-lo seguro. Mas por enquanto, eu simplesmente digo a ele: significa que você é amado, meu neto, mais do que você jamais poderá imaginar. E isso, no final, é a única verdade que importa.